E agora a gente muda de assunto por aqui para falar da Roblox, que é uma plataforma imersiva de jogos e criação que anunciou novas regras de segurança após ser acusada de abrigar pedófilos. A plataforma incluiu limitações extras para menores de 13 anos. E aí a gente vai entender melhor toda essa repercussão e até para a nossa audiência aqui que tem filhos com essa faixa de idade que usam essa plataforma. Para a gente entender mais detalhes sobre esse assunto, conversamos agora com o Marcelo Matoso, ele que é advogado especialista em mercado de games. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Band News. Quero saber como que o senhor está avaliando essas novas regras de segurança após toda essa acusação contra a Roblox, né? Acusações muito graves. Boa tarde mais uma vez. Olá, Regina, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer poder estar ajudando vocês e falar um pouquinho mais sobre esse tema que é importante aí para o pessoal. É isso, doutor. Então, na sua visão, esse posicionamento da Roblox, após todas essas acusações, de fato, é a forma que deveria agir nesse momento ou já deveria ter agido antes? Como que o senhor avalia? Bom, eu acho que é importante que a empresa tenha essa preocupação com o público-alvo, até porque eu acho que 60% da plataforma que utiliza o Roblox são menores de 16 anos. Eu acho que foram medidas que já deveriam ter sido implementadas, né? Levando em consideração que o público-alvo são menores de idade, em sua maioria, mas que também eu vejo com bons olhos que, de fato, finalmente, essas medidas vão ser colocadas à disposição dos pais para poder fazer esse controle um pouquinho mais acentuado do que acontece ali dentro, até porque a gente sabe que o ambiente virtual ele é muito livre, né? Então, crimes e algumas outras atrocidades podem acabar sendo cometidas ali dentro se você não tiver um controle efetivo do que está acontecendo naquele ambiente. Doutor, todo esse caso reacende, né, de novo, esse debate em relação aos riscos e como que os pais, né, podem ficar atentos em relação à segurança dos filhos nesses jogos, né? Às vezes alguns pais têm a falsa ilusão de que porque o filho está só jogando um jogo ali online, ele não está correndo nenhum tipo de risco, mas esse não é o caso, né, doutor? Não, de forma alguma. Eu acho que é muito por conta de que os pais, hoje em dia, eles consumiam esse tipo de conteúdo antigamente. Antigamente era uma outra forma de você consumir isso, né? Os videogames, os jogos eletrônicos, os consoles, eles não tinham esse ambiente online onde você se conectava com outras pessoas. Você jogava com outras pessoas no ambiente local, na sua casa, no seu apartamento, na sua vizinhança, nas locadoras. Hoje em dia, você consegue se conectar com pessoas do outro lado do mundo. Então, acho que por conta disso, os pais eles precisam ter uma atenção um pouquinho maior justamente para conseguir monitorar o que está acontecendo. E a maioria das plataformas já disponibiliza o controle parental, que é para facilitar isso, né? Basicamente, o pai ele cadastra uma senha, onde ali dentro ele vai poder delimitar, inclusive, o período de utilização daquele aplicativo ou não. Eu só quero que meu filho consuma 2 horas por dia. E aí você consegue botar uma delimitação. Deixa eu ver que tipo de conteúdo ele está consumindo. Eu não quero que ele consuma determinado tipo de conteúdo, principalmente no Roblox, que é uma plataforma em que a comunidade pode disponibilizar conteúdos, ou seja, não tem uma curadoria da empresa para colocar isso à disposição. É a própria comunidade que expõe. Então, é importantíssimo que os pais monitorem e que eles controlem, de fato, o que seus filhos estão consumindo. E, doutor, assim, sou completamente leiga nesse assunto de games, né? A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali, né? Como jornalistas, né? Pesquisando sobre a área. Mas existe a possibilidade dos pais colocarem algum tipo de bloqueio para que não se tenha conversas online nesses jogos ali, bloquear conversas de voz, chat. Existe essa possibilidade ou não? Uma das implementações que a desenvolvedora da Roblox vai é uma limitação para envio e recebimento de chat para menores de 13 a 16 anos. Então, esse pessoal não vai poder utilizar essa ferramenta. A maioria dos jogos online, ele tem essa ferramenta de comunicação e é por aí que começam as ilicitudes. Então, esse é um grande avanço nesse ponto de você começar a inibir essa comunicação. Então, os pais vão poder desabilitar isso por padrão. A plataforma já não vai mais permitir que menores de 16 anos, se comuniquem, mas acima dessa idade você pode desabilitar ou não esse tipo de ferramenta. Mas a gente está falando apenas da desenvolvedora do Roblox.
tem infinitos outros jogos, e aí cada desenvolvedora tem a sua política em relação a isso. Certo, doutor. E também olhando para a segurança dessas crianças e desses adolescentes, quais são ali alguns alertas, indícios para os pais já ficarem atentos? Às vezes está jogando e conversando com alguém, mas acha, até a própria criança e o próprio adolescente acha que é alguém da mesma idade, porque esses criminosos se disfarçam, né, mentem. Mas quais os alertas ali para os pais e para os adolescentes ficarem de olho de que pode ser ali um criminoso, por exemplo, conversando com seu filho? Eu acho que é difícil você achar um equilíbrio, né, quando você, senão você acaba, para resolver um problema, você acaba criando outro, que é a partir do princípio que todo mundo ali dentro é criminoso, né? E aí você acaba criando um ambiente em que, de fato, você cria um medo na criança ou no adolescente de não interagir com outras pessoas. Eu acho que o ideal é, de fato, os pais monitorarem o que está sendo conversado e o que está sendo dito e conversar com a criança. Como é que foi essa partida? Como é que foi o seu dia hoje jogando online? Você conversou com quais pessoas? O que vocês falaram? Né? E para a própria criança também, tentar indicar para ela, assim, não revele informações pessoais, não fale sobre a sua vida, né? Você conversa sobre isso com seus amigos pessoais, com a sua família, com pessoas de um círculo mais próximo. O ambiente online, você não sabe de fato quem está ali. É óbvio que você pode acabar criando uma amizade online. Eu tenho amigos no Brasil inteiro que eu acabei fazendo dentro de ambientes online, mas você precisa ter esse cuidado inicial. Então, acho que é um conjunto de fatores. É os pais prestarem muita atenção e realmente serem diligentes no que está acontecendo e também orientar os seus filhos a não revelar informações pessoais, dados da família, coisa que isso tudo pode ser utilizado por esses, não só para a prática de qualquer ilícito, né? Seja uma questão de fraude ou até um abuso, algum esse tipo de coisa. Porque, doutor, nesse caso a gente está falando aqui de pedofilia, mas a gente sabe que tem criminosos que se aproveitam para aplicar outros tipos de golpes, né? Ali, de repente, a criança com a ingenuidade, a inocência, né? E por isso a importância dos pais acompanharem, passa o endereço de casa e aí, de repente, um criminoso, a gente já viu um caso parecido com esse, acaba invadindo a casa, cometendo ali um assalto, colocando aquela família em risco. Então, como o senhor bem disse, por isso a importância do diálogo entre pais e filhos para entender, de fato, o que está acontecendo ali no dia a dia, né? Que tipo de jogo tá jogando, com quem tá conversando e esse olhar assim, porque não, a gente está falando de abuso, a gente está falando de pedofilia, mas tem outros crimes que podem acontecer ali em paralelo na rede, né? Com certeza, o ambiente virtual ele nada mais é do que um ambiente fictício e os crimes podem ser cometidos ali dentro também. E aí, como a criança tem essa questão da inocência, né, e do lúdico e da novidade, tudo para eles é muito novo, eles são curiosos, então eles conversam. Então, e esse tipo de pessoa está ali para praticar ilícito, eles têm uma característica muito específica que é a comunicação. Eles sabem extrair as informações que eles vão precisar para cometer os crimes, seja de pedofilia, seja de uma fraude, seja até mesmo de um furto, um assalto. Então, isso que você falou, acho que essa é a palavra principal, Regina, que é o diálogo entre os pais. É isso, doutor Marcelo Matoso, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos compartilhados, né? Por esse alerta tão importante aqui para a nossa audiência e até a próxima. Eu que agradeço, Regina, à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Até mais.